Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live de O Livro dos Espíritos. Retornamos com muita alegria para darmos sequência à nova etapa de estudo. Estamos no seu capítulo primeiro da segunda parte, estudando o item 7, Progressão dos Espíritos. Quero também desejar o meu bom dia a todos os internautas, sejam abraçados fraternalmente. E vamos ao cumprimento das nossas companheiras que estão conosco hoje, nesta manhã de domingo. Então, eu desejo assim, um bom dia a Beth, a Marilisa, sejam bem-vindas. E também a Sara, nossa companheira de trabalho, todas trabalhadoras do Centro Espírita Batuíra, que nos vai dar o apoio aqui nessa live. O meu abraço fraterno, sintam-se abraçadas carinhosamente. Beth, Marilisa, a palavra está com vocês. Saudações fraternas, né, aos internautas, a Sara no apoio aqui da internet, a Marilisa, a Antônia, né? E a todos aqueles que, porventura, mais tarde estarão em contato com essa live. É realmente uma alegria continuar estudando de forma continuada o Livro dos Espíritos e pedimos a Jesus, então, que nos envolva a todos, para que possamos realizar um bom trabalho hoje. Que bom. Então, meu muito bom dia a Antônia, a Beth, a Sara, que está dando suporte nesta manhã para nós, a todos aqueles que estão nos assistindo e futuramente nos assistirão. Então, é um prazer estar aqui novamente e eu agradeço muito este convite. Obrigada, Toninha. Eu que agradeço a todas vocês aqui que estão conosco, nos fortalecendo aí nesse trabalho tão grandioso. Então, vamos ao trabalho. E antes de nós iniciarmos as nossas questões, vamos recordar que a semana passada estudamos as condições, os caminhos que todos nós vamos percorrer para a nossa evolução, tendo sempre nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de agir em harmonia com as leis divinas. Concluímos dessa forma que o Espiritismo nos oferece ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental para que não nos desviemos do caminho do bem, que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta, tendo sempre como roteiro Jesus Cristo. Feito essas pontuações, vamos unidos pelo coração, buscar Jesus aqui bem pertinho de nós, em comunhão de sentimentos e pensamentos, e acompanhar a Marilisa na prece inicial. Então, Deus, nosso Pai, ao iniciar este novo dia, conceda-nos força e coragem para enfrentar os desafios e sermos pessoas melhores a cada dia. Que os nossos corações e mentes estejam abertos para a inspiração dos espíritos superiores, tornando este momento uma fonte de luz, acolhimento e consolo para corações aflitos. E que as nossas melhores energias, neste momento, sejam um bálsamo, aliviando dores e sofrimentos dos quais nem imaginamos que existem, de irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos também imensamente a equipe espiritual responsável por este trabalho, que preparou este ambiente harmonioso muito antes de estarmos aqui. Mestre Jesus, o nosso muito obrigado também por tudo que nos concede, pelo amparo, pela proteção, e que o espírito de Natal seja permanente em nós, irradiando a sua luz de amor e paz para todo o universo. Jesus, proteja-nos e guia-nos hoje e sempre, que assim seja. Passo a palavra para Antônio. Obrigada, Marilisa. Muito bom iniciar nas benesses de Jesus. Hoje, nós vamos dar sequência à temática Progressão dos Espíritos e vamos analisar as questões de número 123 a 127. Pedimos por gentileza que a Beth nos responda a questão 123. Beth,
Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Que você pode nos dizer, Beth? Claro, vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Eles responderam: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais podeis penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim a cada um tem o mérito de suas obras. Como poder entender a resposta dos espíritos? Pensemos. Seria presunção nossa, né, dos seres humanos, querer questionar as razões de Deus, uma vez que nossa compreensão atual ela é limitada para entender a totalidade de suas ações ou planos. E é importante que nós, ao nos depararmos com uma pergunta dessa natureza, nós, claro, vamos responder de acordo com o que a nossa inteligência está habituado e às vezes não alcançamos, né? E é o que acontece. Então, por isso, nós percebemos que ainda temos limites, né? Há coisas que nós não temos ainda condição de responder e nem de entender. Falemos um pouco de livre-arbítrio. Ao permitir o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, Deus concede responsabilidade a cada espírito. E dessa forma, ele aprende com as consequências o que seria impossível se todas as ações fossem pré-determinadas ou impedidas. Já pensou se fosse assim? Ao nos conceder o livre-arbítrio, ele nos colocou à frente da lei de causa e efeito, onde a escolha é livre, mas a responsabilidade e a consequência que citamos já anteriormente deve ser assumida por cada ser espiritual. Podemos relembrar aqui que, se plantarmos uma má semente ou procedermos mal com o nosso próximo, colheremos os frutos dessas nossas ações. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, nós vamos encontrar explicações sobre a lei de liberdade, que vai reforçar para nós que a liberdade é uma lei divina ou natural. Mas o que vem a ser a liberdade? A liberdade é a capacidade de decidir por si mesmo, desde que não se transgrida a lei de Deus. É tão importante nos conscientizarmos disso, porque o universo é regido pelas leis divinas, né? Lei natural, ou também chamada lei divina ou natural. E muitas vezes nós esquecemos, né? E agimos por vontade própria. E nesses momentos a gente começa a sentir, ver a atuação dessas leis nos nossos atos e também nas consequências. Então, essa liberdade, ela permite aos espíritos fazer escolhas e construir o seu caminho, respeitando também a liberdade e o direito dos outros, buscando o bem e o progresso. Vale aqui a pena nós fazermos uma rápida distinção entre livre-arbítrio e liberdade, porque eles são conceitos interligados, mas a liberdade é o uso dessa capacidade de escolher o exercício em si, a ação. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto devem representar para eles, na verdade, um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o, né, estimulando-o a procurar os meios de evitá-los, praticando o bem. O homem, né, que se tornará livre um dia, claro, mas somente após vencer as suas más tendências, aquelas que o prendem às suas paixões. A sua luta deve partir de dentro para fora.
vencendo-se de modo a pacificar-se interiormente. Nós podemos também agora aqui recordar algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano e às vezes nós não temos uma ideia muito clara de como essas coisas se processam. A dor e os erros, elas são mecanismos de aprendizado e crescimento, e as consequências, elas são inevitáveis, mas dentro sempre da capacidade de cada espírito, levando à evolução gradual. Então, aqui também é importantíssimo nós observarmos que todos nós passamos pelas dores, fazemos erros, agimos de forma equivocada, percebemos que às vezes faltou-nos aprendizado, mas que nós temos isso como o quê? Um estímulo para que a gente viva outras experiências e também aprenda a decidir. E com isso vamos desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. Com isso, a gente pode concluir que o mal não é um fim, mas é um meio para o aprendizado. Porque quando nos defrontamos com uma situação que não é feliz para nós, ela nos obriga a buscar alguma solução diferente daquela que nós estamos fazendo naquele momento. E o sofrimento que vem, né, oriundo dessa situação, desse equívoco, desse desafio que falta aprendizado, para que ele serve? Ele serve para educar, para despertar qualidades em nós e promover também o crescimento espiritual. Deus permite o uso do livre-arbítrio porque a liberdade ela é fundamental para a construção de nossa identidade. Esperamos que tenha ficado claro, né? Porque nós podemos usar do livre-arbítrio, mas na hora das nossas ações, na hora das nossas escolhas, se ela desrespeitar, né, o nosso próximo, se ela não for capaz de levar ao nosso próximo algo bom, as consequências disso deverão ser por nós assumidas. E é isso que precisa ficar claro para todos nós, né? Então, essa construção que vai aos poucos se formando, ela vai formando então para esse ser uma identidade, para que o amor, a sabedoria, a moralidade tenham um valor real, resultando em um ser verdadeiramente evoluído e consciente, e não em autômatos, né? E nem, não uma máquina. Tudo isso é extremamente importante, não só vivenciar, né, passar pelo erro, é, reparar, né, a nós mesmos, passar pela dor, mas prestar atenção que aquilo está trazendo para a gente o quê? Um momento novo, uma renovação, que nós possamos ser dóceis diante da magnitude da criação e das leis divinas que operam com uma lógica e propósito que a mente humana, em seu estágio atual de desenvolvimento, ainda não consegue apreender completamente. Então, com tudo isso que nós aprendemos, com essas diferenças, com esses raciocínios todos, nós temos ideias parciais, ideias pequenas de tudo que acontece. E às vezes precisa, então, que nós exercitemos, né, um pouco já de maturidade, para que também formemos consciência a respeito daquele momento que passa. Mas nós podemos, então, concluir dessa questão que o mal não existe na ordem das coisas. Olha que declaração importantíssima, a gente ter certeza que ele não existe. Lá no começo nós até relembramos, né? Que o mal é a ausência do bem, né? E igual a sombra é a ausência da luz. Então é disso que nós estamos falando aqui na conclusão dessa questão, que o mal então não existe na ordem das coisas que nós vivemos, que a lei do progresso absolutamente ela não obriga o espírito a passar por esta fieira para chegar ao bem, jamais, e que Deus, né, nosso Pai, ele quer e espera que cada um de nós sejamos perfeitos um dia.
Então, ele quer e espera. Então, não importa que nós não estejamos conseguindo fazer isso agora, da forma que nós gostaríamos de fazer, mas que nós tenhamos, então, a esperança de entender que Deus, nosso Pai, espera que cada um de nós sejamos um dia perfeitos. Então, vale a pena nós insistirmos no bem e investirmos, né, nas nossas potencialidades, uma vez que nascemos com esse germe de perfeição e é através dessas ações, dessa persistência, que nós vamos transformar, colocar em prática essa perfeição, passando para os atos do nosso cotidiano. Feito isso, com esses raciocínios, nós queremos agora convidar a Marilisa para responder à questão seguinte, que é a de número 124. Marilisa, por favor, responda a questão 124 para nós. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, claro, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos. Não? Explica para nós o que você conseguiu alcançar nesses raciocínios. Então, os espíritos então superiores, eles respondem a Allan Kardec que sim, que existem essas gradações, né? E há inúmeras gradações entre os extremos do bem e do mal absoluto. E os espíritos que se encontram em graus intermediários constituem a grande maioria, que somos nós, né? Nós estamos entre esse bem e esse mal, essas escolhas que nós fazemos. Então, a progressão espiritual, ela vai se dar por meio de um caminho gradual, tanto em inteligência quanto em moralidade. E os espíritos podem seguir diferentes direções ao longo desse percurso. Então, para ficar mais compreensível, como por exemplo, assim, você estuda, se forma em medicina e exerce a sua profissão como médico para ajudar o próximo. Você progrediu em ambos os aspectos, tanto intelectual quanto moral, usando a sua inteligência e os seus conhecimentos para o bem. Mas se você usar a sua inteligência e os seus conhecimentos para explorar o próximo, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, você desenvolveu um aspecto, a inteligência. Então, a gente não usa do potencial, né? Você não está usando o potencial que tem para o bem. Então, a gente ignora essa oportunidade de ajudar. Então, seria necessário que em outra oportunidade, né, a gente trabalhe a moralidade para que possamos avançar. Então, por isso que fala que é gradual essa nossa evolução. Que ora nós progredimos mais intelectualmente, ora moralmente. Então, devagarzinho a gente vai desenvolvendo. E a gente desenvolve muitas vezes a inteligência, muito mais do que a moralidade, porque ainda nós nos equivocamos nas nossas escolhas. E então por isso que a gente deve entender nesse nosso caminhar que o objetivo de todos nós é progredir tanto em inteligência quanto em moralidade. E aí nós temos essa necessidade para desenvolver inteligência e moralidade que não desenvolve ao mesmo tempo 100% as duas. Então é necessário as reencarnações porque nesse processo de ir e vir nós vamos despertando a consciência em fazer mais, cada vez mais o bem. Então, aos poucos, a gente vai despertando, vai percebendo mais essas leis que existem em cada um de nós, na nossa consciência, as leis divinas, que é a lei do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Entendendo que as leis divinas estão sempre nos dando oportunidade de evoluirmos. Tanto é verdade que nós temos essa oportunidade de reencarnar. Mesmo
nessa reencarnação, Deus nos dá muitas oportunidades, tanto intelectualmente quanto moralmente, nos guiando para o progresso. Então, nós vamos evoluindo, nesse despertar de consciência. Então, a reencarnação é primordial para esse nosso desenvolvimento. Então, ele fala que vai dar a mesma coisa, dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à madureza, né? Então, a maioria dos espíritos está nesse intermédio, entre escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Então, mas nós, mesmo a gente se equivocando nessas nossas escolhas, ora fazemos o bem, ora o mal, nós nunca estaremos sozinhos nessa nossa caminhada. E se cada um de nós oferecer condições nessas oportunidades que Deus oferece, essas condições, condições íntimas, nós vamos ampliando a nossa percepção espiritual, para que desta forma nós possamos sentir as inspirações dos amigos espirituais. Então, quando nós nos damos essa oportunidade de oferecer essas condições íntimas, nós somos muito inspirados, muito ajudados nesse momento, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, vigilante, né? Jesus falava, vigiai e orai, né? Então, vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor, principalmente no nosso íntimo, porque a mudança sempre vai se dar, né, de dentro para fora, né? E isso é importante a gente estar atento. Mas o que será que significa oferecer condições íntimas? O que será que isso significa? Né? Porque às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, esse oferecer, essa condição íntima que nós oferecemos para receber as inspirações, significa criar um ambiente interno, dentro de nós. Então, é aquela da gente assim, cuidar do nosso sentir, do nosso pensar, das nossas atitudes, e aí a gente cuidando, melhorando o nosso sentir, o nosso pensar, as nossas atitudes, nós vamos abrindo essas condições íntimas e nos conectando com o mundo espiritual, com os espíritos superiores, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos bons. Então, por exemplo, para entendermos melhor essa condição que íntima, então a abertura mental é a disposição que eu tenho para aprender, né? Eu quero aprender a fazer diferente, porque é importante a gente ter essa disposição em aprender, porque se eu não tiver, não tem como eu mudar. É a paz interior, então, de eu buscar essa paz interior nesses momentos de conflitos, de tomar decisões para que a gente faça as escolhas melhores. Então, nós temos que diminuir a nossa ansiedade, refletir, meditar sobre aquilo que está acontecendo. Nós temos também que ter a boa vontade de querer melhorar, perdoar, ajudar. E nós temos que ter esse alinhamento com o bem. Então, esse alinhamento com o bem precisa estar em coerência o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. Então, isso são pequenos exercícios que nós vamos fazendo e nós vamos conquistando, né? Vamos dando essas condições para que a espiritualidade amiga possa nos inspirar e a gente caminhar no caminho do bem. Por isso, né, que as gradações sempre vai refletir o grau de evolução de cada espírito. Dessa forma, nós vamos concluindo que estamos em um caminho de evolução gradual e que, frente aos desafios, podemos contar com auxílio da providência divina, seguir fazendo boas escolhas e continuar trilhando o caminho do bem. Então, se a gente abrir, dar a essas condições para que a espiritualidade atua, nós nunca estaremos sozinhos diante dos nossos desafios. É claro que
Quem vai fazer a nossa parte somos nós, mas nós estaremos amparados pela providência divina, pelos amigos espirituais, pelo nosso anjo da guarda, e vamos seguir em frente com bom ânimo, para que a gente cada dia mais trilhe esse caminho com muita perseverança e com muito amor no coração. E agora, seguindo então os nossos raciocínios, eu pergunto para a Antônia a questão de 125, onde Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Pode nos auxiliar nessa resposta, Antônia? Então, vamos lá, né? Vou Na tentar, né? verdade, é na pergunta, né? Nessa pergunta. Isso, de acordo com a minha percepção, mas vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec primeiramente. Sim, as eternidades serão mais longas para eles. Por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. A nota de Allan Kardec esclarece que as eternidades não devem ser entendida no sentido teológico da palavra punição. No Espiritismo, a justiça divina é baseada na progressão infinita dos seres. Então, nós vamos trazer um exemplo assim para nos auxiliar mais, clarear mais nosso entendimento e nós termos assim uma percepção mais aprofundada. Então, eu trouxe um exemplo assim para nós. Quando sofremos uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Por exemplo, quem já teve uma dor de cabeça? Nossa, parece que nunca vai passar. Quando sentimos uma dor de cabeça, parece que ela vai durar para sempre. É como se o tempo parasse e a única coisa que queremos é que passe logo. Mas a verdade é que, com o tratamento certo, que tratamento, né? Tomar um remédio certo, de acordo com a enfermidade, buscar descansar, ou seja, mudanças de hábitos, como beber mais água, dormir melhor, a dor passa. Então, todas essas mudanças de hábitos e essa nossa aceitação de tomar o remédio, porque é muito importante também nós aceitarmos o tratamento. Tudo isso vai colaborar para que a nossa enfermidade ela cure mais rápido. Então, isso reflete bem o que acontece com os espíritos que estão presos no sofrimento. Eles acham que vão ficar assim para sempre, as eternidades, a dor, mas, na verdade, o caminho para a harmonia plena, ou seja, a evolução espiritual, está nas escolhas deles. Então, nós vamos sempre reforçar aqui o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, a decisão de decidir qual caminho queremos tomar. Então, quando a gente cuida de si, então a gente vai trazendo assim alguns exemplos, atitudes práticas do dia a dia que a gente vai entendendo melhor. Quando a gente já cuida de si, fazendo boas escolhas, praticando bem, aprendendo com erros, a dor começa a passar e a gente avança. Não é assim que acontece conosco? Quando a gente busca um caminho mais assertivo, a gente busca se cuidar melhor. Então, tudo vai nos favorecer, mas quando a gente desvia, nós vamos encontrar obstáculos que vai dificultar a nossa chegada. E as sensações se tornam mais difíceis, a canseira é maior. E com os espíritos é dessa forma, ou seja, a saída para o sofrimento espiritual também está nas nossas mãos. Basta queremos mudar e buscar esse equilíbrio. Então, é muito importante a nossa decisão estar sempre em harmonia com as leis divinas e trazer esse equilíbrio, essas condições íntimas que a Marilisa também falou. Isso é muito importante, porque nós buscando essa serenidade, esse equilíbrio, nós também vamos nos alimentando das energias
inspiradoras do plano maior, que nos auxilia também. E assim a gente vai trabalhando sempre nesse exercício de buscar a nossa melhoria. Então, eu trouxe também um outro exemplo que também vai nos ajudar muito, que parece assim que um pouco banal, mas acredito que vai reforçar para nós. Por exemplo, um estudante só conclui seu curso após vencer em todas as matérias de classe. Estas representam, será castigo? Né? Essas matérias, essas classes, será que na realidade são castigos? Não, são necessidades, condições indispensáveis para o seu progresso. Então, o aluno ele vai ter que passar por todas as classes, por todas as matérias, até ele atingir o grau da universidade, da faculdade. Então, são condições necessárias para que ele um dia possa ser um doutor, um médico, alcance uma profissão. Se, entretanto, por pouco esforço, preguiça, for obrigada a repetir classes, é isso castigo de alguém ou consequência de sua livre escolha? O que será, né? Será que realmente isso é castigo ou é consequência da nossa liberdade de escolha? Porque nós temos a consequência de tudo que nós escolhemos, ou bom ou má, nós vamos sofrer as consequências. Para muitos, portanto, a marcha é demorada e difícil. Então, todas as pessoas que desviam do caminho, a marcha é mais demorada. Poderia ter evitado, no caso desse estudante? Sim, se tivesse aproveitado melhor o tempo e feito o dever de casa. Então, é uma boa reflexão para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades, fazendo esse dever? Por isso que, para muitos, a jornada é demorada e difícil. Quem não aproveita as oportunidades acaba repetindo o ciclo ou a matéria. Mas a boa notícia é que a escolha é sempre do estudante. Olha só, muito importante nós é, frisarmos a nossa autonomia, mas a nossa responsabilidade diante dessa autonomia. Então, ele pode mudar o ritmo, estudar mais e avançar. Então, todos nós podemos mudar, basta nós queremos, basta nós aceitarmos sermos dóceis e seguir em harmonia com a lei divina. Por quê? Porque depende de cada espírito apressar ou retardar a caminhada, tornando a encarnação um processo de crescimento. De que forma? Quando usa trabalhando em escolhas melhores, inteligente, renovando hábitos. Então, quando eu trabalho nesse processo de mudar meus hábitos, minhas escolhas, eu vou renovando hábitos, os meus costumes antigos eu vou desfazendo dele, então, nesse processo, vai se tornando mais rápida ou tornando difícil pelos momentos em que se verá constrangida a recomeçar tarefas, multiplicando o número de experiências corpóreas, quase sempre penosas, difícil. Por isso que muitas das vezes, tanto o espírito encarnado como desencarnado, ele acha que nunca vai ter fim, mas se nós refletirmos sobre as nossas escolhas, a nossa rebeldia em aceitar aquela situação, em trabalhar por melhorá-los, nós vamos perceber que só cabe a nós mesmos essa responsabilidade. Então, nós somos os responsáveis por esse processo, ou de retardar ou de acelerar. Então, desta forma, concluímos que os espíritos que optam pelo caminho do mal podem sim alcançar a evolução espiritual, mas o processo será mais lento e desafiador. Uma boa reflexão, né? Será que ainda nós somos esses espíritos rebeldes, né? Como será que está esse nosso processo aí de acelerar o nosso progresso? Então, nós entendemos que as eternidades de sofrimento refletem a própria dificuldade deles em enxergar o fim de suas dores, revivendo os ciclos de erros e aprendizados a cada nova escolha. Então, repetir novamente as situações, circunstâncias, devido à nossa rebeldia, ela também, ela na realidade se torna também
é como você ir lapidando as arestas, né? O espírito muito rebelde, às vezes ele vai precisar passar por muitas dores, muito sofrimento, porque ele vai lapidando os seus sentimentos, ele vai deixando de ser um homem velho e se torna um homem novo. Desta forma que a gente vai fazendo essa conquista até nós chegarmos assim a espíritos puros. É como uma jornada onde cada um decide o próprio ritmo. Quem escolhe o bem avança mais rápido. Quem escolhe o mal precisa refazer caminhos várias vezes, acumulando experiências difíceis. O livre-arbítrio, então, assim, mais uma vez, não sei se percebem que nós estamos falando muito de livre-arbítrio, a nossa escolha. É o que define o tempo de chegada. Então, o livre-arbítrio ele vai definir o tempo de chegada. Então, mesmo que o espírito teme seguir o caminho do mal, um dia vai alcançar a condição de espírito puro. Então, menos dia ou mais dia, ele vai atingir, porque o determinismo divino é a nossa perfeição relativa. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Embora nós vamos sofrer as consequências dessas nossas escolhas, todos nós vamos chegar nessa condição. Então, desta forma, entendemos assim que as eternidades serão longas, enquanto os espíritos inferiores permanecerem no mal. Então, fica para nós, assim, na nossa existência, essa nossa reflexão, né? Estamos sendo espíritos rebeldes ou espíritos dóceis nessa caminhada? E assim, diante dessas reflexões, é, dentro dessa condição aí de buscar esse aperfeiçoamento e nessa situação que todos nós aqui estamos nos esforçando cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores, eu pergunto para a Beth a questão de 126. Beth, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, aos olhos de Deus, menos têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros? O que você pode nos auxiliar aqui, Beth? Será que esses espíritos que andaram mais pelo caminho do mal, para atingir essa perfeição, eles vão ter menos mérito que os outros espíritos? Você pode nos responder, Beth? Primeiro vamos ver o que os espíritos superiores responderam, né, Antônia? Depois a gente comenta. Sim, Deus, né, olha de igual maneira para os que se transviaram e a todos ama com o mesmo coração. Eles são chamados maus, né, porque sucumbiram. Antes, eles não eram mais que simples espíritos. Lembra que nós já estudamos que nós fomos criados simples e ignorantes, ignorantes do saber. Então, desde o início, nós fomos fazendo experiências e com essas experiências, usando o livre-arbítrio e também a liberdade, fomos adquirindo, então, as responsabilidades e depois aprendendo a lidar com as consequências, né? E é isso que está intrínseco aqui em tudo que nós estamos vendo. Então, nós já tivemos a oportunidade de estudar nessa obra que o mal não existe por si mesmo, também, né? Nós já estudamos que o mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a falta da luz. Então, por mais escuro que esteja um local, a simples ação de acender um palito de fósforo vai trazer ali nesse local, né, um campo de luz, trazendo claridade ali em todo o entorno, né? Então, dotados de livre-arbítrio, os espíritos, né, dotados de livre-arbítrio, muitas vezes fazemos escolhas equivocadas. Nós estamos falando de nós estamos falando dos espíritos, nós estamos falando de nós, porque estamos todos incluídos, nesse progresso e nesse trabalho conosco mesmo. Então, nós também fazemos as escolhas equivocadas e adentramos esse caminho que chamamos de mal. E ao proceder erroneamente, podemos proceder erroneamente, mas vamos notar mais tarde que o que que era isso? O que que nos fez fazer uma escolha não adequada?
Isso é resultado da falta do saber, da falta do aprendizado, né? Da falta de experiência para lidar com aquela situação. A doutrina espírita, ela ensina que Deus ama a todos igualmente, não tem exceção, e que a trajetória de cada um é uma jornada de progresso, não de julgamento. Muitas vezes nós também nos equivocamos achando que alguma coisa ruim, alguma coisa inadequada, alguma coisa infeliz tem a ver com Deus e nós. Mas vejam bem que a doutrina espírita deixa isso bem claro para nós, que Deus ama a todos igualmente e que essa trajetória de cada um é uma jornada de progresso. Então, um espírito que trilhou o caminho do mal, ele pode alcançar o grau de perfeição que um espírito que sempre seguiu o bem. Então, houve alguma coisa errada? Cometi algum engano? Me equivoquei em alguma situação? Não há problema. O importante é entender o que aconteceu em primeiro lugar, ser dócil com o que diz a lei de Deus, né? Lei divina ou natural, e saber que eu posso retomar, que eu posso renovar, e que no segundo imediato desse meu entendimento é como se eu tivesse caído em si. Então, uma vez caindo em si, eu posso imediatamente mudar o meu jeito de pensar, né? Porque senti dentro de mim que o Pai me ampara, que não estou só e posso retomar uma caminhada e partir para o bem. Então, nós não precisamos perder tempo, né? Às vezes, com situações equivocadas. Não, nós podemos aprender com aquele momento e tomar uma decisão diferenciada e renovar aquele caminho que nós já fizemos, mas podemos escolher diferente agora, né? E isso vai levar tempo, dependendo então da forma como nós recebermos, né, essa circunstância e a forma que nós vamos responder a ela. Então, o progresso espiritual, ele depende da vontade, das escolhas individuais de cada ser. Então, cada um de nós, espíritos imortais, temos essa possibilidade, né? Diante de situações desafiadoras e também de escolhas que podemos fazer, temos condições de transformar aquele momento para um momento melhor e já carregar conosco uma nova experiência. Então, como nós já refletimos anteriormente, a escolha de seguir o bem ou o mal, ela é livre, sendo que o indivíduo é responsável por suas ações. Então, Deus não julga pelo passado, ele não julga pelo que eu fiz, pelo que nós fizemos. Deus nos julga pela natureza que ele cria esse espírito, porque ele, no dia da sua criação, ele era simples e ignorante, com a possibilidade de utilizar todo o que tem contido no seu germe de perfeição, que é a sua potencialidade que foi recebido desde o dia da sua criação. Assim, todos nós, um dia, alcançaremos a perfeição relativa. Desse modo, nós podemos até agora, pensando em concluir essa questão, relembrar, né, a importância da reencarnação. Por que nós precisamos falar de reencarnação agora aqui? Porque, mesmo que a gente tome uma atitude diferente, parta para uma ação diferente, nós observamos que não será possível fazer toda aquela nova trajetória, nós vamos precisar de uma nova encarnação. Então, a reencarnação, ela é necessária, ou melhor, ela é imprescindível para que, na soma dos progressos, olhem bem, progressos que podem ser parciais, então, ou pequenos. Então, não precisamos ser apressados, não precisamos querer que as coisas se resolvam. Podemos relembrar as duas perguntas anteriores e lembrar a importância de nós treinarmos, né, a paciência, de sermos mais tranquilos no frente a essas situações que nos chegam e nos desafiam,
Então, sem nos rebelar, entender, né, de forma resignada que a lei divina, a justiça divina atua naquele momento e eu tenho todo o amparo, toda a ajuda, eu não estou só. Então, relembrando, né, o que nós estávamos falando, que na soma dos progressos parciais ou pequenos, configura-se o quê? A progressão. Então, independe da forma, da quantidade, do jeito que aconteceu, sempre nós estaremos no caminho da progressão espiritual. Para que o espírito, então, dessa feita, possa, então, mudar a si e transformar-se para melhor. Dessa forma, concluímos, então, essa questão de número 126 e queremos convidar agora a Marilisa para responder para nós a questão seguinte, que é a de número 127. Marilisa, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Veja o que você pode responder para nós aí, Marilisa. Nos auxilie com isto. Então os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que os espíritos são criados iguais, mas desconhecendo a sua origem. É necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Então, esses iguais é lá na origem, né? Simples e ignorante. Então, sem conhecimento e consciência do bem, e sem ter consciência do bem e do mal. E eles progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade, porque vai depender das escolhas. Então, nós ainda continuamos falando do livre-arbítrio, das escolhas que nós fazemos. Então, vai depender das escolhas que eu fizer, né, nesse caminhar. Se é para o bem, se é mais para o bem, se é mais para o mal. Então, vai depender muito de cada um de nós, o que eu quero para mim, né? Então, o que significa o livre-arbítrio? Só relembrando. O livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas. Então, com essas escolhas, eles progridem mais ou menos rápido, porque depende da escolha que eles vão fazer nesse caminhar. Tanto em inteligência, que é a capacidade de aprender e entender, quanto em moralidade, que é a capacidade de fazer o bem e ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Então, por exemplo, para a gente entender melhor, se você encontra uma carteira na rua com documentos importantes e até um dinheiro razoável, vamos dizer assim, 500 mil reais, lá, ou 500 reais, né, na carteira, você pensa, ou eu penso, porque é uma tentação, né, o dinheiro. Ah, eu acho que eu vou gastar, comprar algumas coisas que eu estou precisando, pagar algumas contas atrasadas. Ninguém vai saber mesmo, ninguém está vendo isso. Mas aí você pensa e reflete sobre essa situação e você decide devolver a carteira ao dono, com o dinheiro também, né, na carteira. Então, o que que acontece nesse momento quando você decide devolver a carteira? A escolha que você fez de devolver a carteira mostra o tipo de pessoa que você é, da pessoa que você está se transformando, né? Uma pessoa melhor. E traz um resultado positivo isso, como o respeito e a paz interior. Então, de você respeitar aquilo que é do outro. Então, eu devolver aquilo que não lhe pertence. E isso, quando nós fazemos esse movimento, traz um bem-estar e uma paz interior muito grande. Porque pensa você se aquela carteira fosse sua. O que você gostaria que o outro fizesse? Então, a gente sempre tem que fazer esses questionamentos, essas reflexões. Então, os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Então, mesmo
eles não trazendo más tendências, ainda eles precisam adquirir muita experiência, muitos conhecimentos, saber de todas as ciências, para que a gente possa atingir essa perfeição. Esse espírito possa atingir essa perfeição relativa. Então, nós podemos compará-los às crianças, né, os espíritos que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, ela tem necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chega sem transição da infância à maturidade. Então, a natureza não dá saltos. Então, a gente vê, se a gente observar a natureza, que as coisas acontecem dessa forma. É sempre gradual, tem que ter essa paciência, esse esperar fazendo aquilo que nos cabe. Então, nesse comentário de Allan Kardec, ele nos fala assim, que mesmo as crianças tendo bons instintos, elas precisam crescer e aprender coisas para se tornarem adultas maduras. Então, não dá para pular da fase de aprendizado e virar adulto de uma hora para outra, né? Então, não tem como dar esse salto. Então, por exemplo, uma criança ela pode ser super gentil e ajudar os outros. Mas ainda, o que que ela precisa para chegar na fase da maturidade? Ela precisa tomar decisões sozinhas, e isso ela vai ter que viver essas experiências. Tem que ter esse tempo para que ela possa entender, ela possa tomar essas decisões. Lidar com as frustrações, porque nem sempre na vida nós vamos receber o sim, né? E isso vai fortalecendo a criança, porque a criança que só tem sim, 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 ela não amadurece. E lá na frente, quando ela se tornar um adulto, ela não vai saber lidar com as frustrações. E a gente vai receber os não sims, sim. Então, ela precisa aprender a lidar com as frustrações. Ela precisa estudar, ela precisa trabalhar para que ela tenha independência e entender as responsabilidades da vida. Então, ela precisa de todo esse processo para que ela chegue à fase da madureza. Ou seja, ser bom é um começo, mas o crescimento e o aprendizado são necessários para chegar à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se lá, simples e ignorante, lá na sua origem, não é bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, aqui a gente está sempre frisando a importância das nossas escolhas. Então, tudo que a gente faz na vida, nós que vamos escolher aquilo que nós queremos para nós. Então, esse livre-arbítrio, a gente tem que entender tudo isso, porque seremos responsáveis por tudo que a gente escolher. Então, a criança, ele quer dizer aqui que a criança já nasce com uma personalidade e instintos definidos. Por quê? É resultado de experiências e escolhas de outras encarnações que ela teve, né? Então, ela traz um histórico de si mesma, com aprendizados, tendências e desafios a serem superados, né? Então, diante das provas e expiações, nós vamos passar por esses desafios e que se ela, então, vai tendo todo esse processo de aprendizado, ela vai saber superar esses desafios e vencer as suas tendências, não muito boas. Então, tudo isso mostra que a jornada espiritual é de crescimento contínuo e escolhas conscientes. Os espíritos são criados simples, ignorantes, todos iguais em princípio, usam o livre-arbítrio para trilhar o caminho da evolução, seja pelo bem ou pelo desafio do aprendizado, né? Então, se não for pelo bem, nós vamos sofrer essas consequências não muito boas e vamos ter que
que enfrentá-las com resignação para que possamos aprender, amadurecer e evoluir. Então, se o espírito não desenvolveu intelectualidade, ele pode saltar então essa etapa direto para a moral? Não. Ele precisa passar pelo desenvolvimento intelectual para aproveitar isso lá na frente, tal como a criança. Porque se até se as crianças são boazinhas, não podem pular o período da juventude, mesmo elas sendo muito boazinhas, compreensivas. Mas esse processo não, ela tem que passar, né, de criança para a juventude até chegar ao adulto. Então, elas vão ter que aprender durante esse período para, quando forem adultas, utilizarem esse conhecimento. Então, elas vão aprendendo e todo esse conhecimento que elas vão adquirindo, assimilando, lá na frente elas vão colocar em prática, para que elas sejam resilientes, para que elas sejam, que elas possam superar as dificuldades, os desafios. Então é preciso que os espíritos façam todas as experimentações, é muito necessário isso. Nós temos que passar por essas experiências. Principalmente quando a gente se equivoca, né, nas nossas escolhas. Então, essas experiências são necessárias para que a gente possa discernir, né, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, como existem homens bons e homens maus, crianças que são boas existem as crianças que são boas desde o começo. Sim, às vezes também tem espíritos que reencarnam como as crianças e são mais propensos, mais dóceis, mais fáceis de educar. E outros são bem mais difíceis, né? A gente vê na nossa casa, na nossa convivência, na família, as crianças que são mais dóceis, aquelas que são mais rebeldes. Então, a dócil, ela aprende mais rápido, né? A rebelde não, ela não vai aceitar certas coisas, então ela vai demorar mais na aprendizagem. Então, existem crianças mais fáceis de educar e outras mais difíceis. Assim, também existem espíritos que são mais fáceis e outros mais difíceis de serem educados dentro dessa perspectiva do qual nós estamos conversando. Então, não se deve entender, nós precisamos, então, pensar sobre isso, que não se deve entender que os espíritos nascem maus, e sim que os espíritos são igualmente livres para escolher seus caminhos. Lembrando que os espíritos não têm propensão nem para o bem, nem para o mal, mas seguem para um ou outro de acordo com as suas tendências. Então, a comparação com a criança é apenas no sentido de entender que não podemos saltar a juventude, mas não se pode tomar essa comparação de modo absoluto, porque os espíritos não são criados de origem propensos ao bem ou ao mal, mas sim decidem em função do seu livre-arbítrio, ou seja, os espíritos não são criados com predisposições inerentes ao bem ou ao mal, mas evoluem conforme suas escolhas exercidas pelo livre-arbítrio. Então, nessa questão de número 127, nós vamos concluir que os espíritos são criados iguais na sua origem simples e ignorante, sem predisposições ao bem ou ao mal, eles progridem intelectualmente e moralmente através do seu livre-arbítrio, fazendo escolhas que os levam à evolução. Assim como uma criança precisa crescer e aprender para se tornar adulta, os espíritos precisam passar por experiências e desenvolver suas capacidades para alcançar a perfeição relativa, a felicidade que todos buscamos e a paz interior. Então, é tudo um processo do qual nós precisamos experienciar para chegar a essa perfeição e essa felicidade que nós tanto buscamos. Então, com essa questão, nós encerramos os tópicos propostos para o dia de hoje. E agora, então, eu passo a palavra para a Antônia. Muito bom, Marilisa, ótimas reflexões. E nós agora estamos chegando ao final desta live
E caminhando para o encerramento, queremos anunciar os próximos estudos. Dia 24/12, às 8h30 da manhã, na quarta-feira, teremos a nossa companheira Leda Marques Biguete com o tema Natal e Nascimento de Jesus. E no dia 28/12, estaremos novamente aqui, próximo domingo, na qual estaremos estudando o livro segundo, Mundo dos Espíritos, dando continuidade a essa progressão, mas com o tema Anjos e Demônios. E as questões que vamos refletir será de 128 a 131. Então, desta forma, né, já fazendo essa quase finalização, eu quero primeiramente agradecer de todo o coração pela participação de nossas companheiras, a Beth, a Marilisa, a companheira nossa, a Sara e nossa amiga da casa, que nos deu assim carinhosamente esse apoio, aqueles que estão nos assistindo, os que vão nos assistir, o nosso muito obrigada pela participação. E eu fiquei refletindo assim durante essas lives e hoje, assim, que fizemos algumas reflexões muito importantes para fazer essa nossa caminhada entre o bem e o mal. E como a nosso objetivo aqui, o determinismo divino, é a nossa perfeição relativa, e esse uso do livre-arbítrio que o Pai nos confere, ele vai nos esse uso que é nos dado, né, como misericórdia divina, vai nos conferir a cada um de nós essa autonomia. Então, nós somos livres, mas somos responsáveis. Então, olha a nossa responsabilidade de nos conduzir da melhor forma possível, nos harmonizando com as leis divinas e praticando o bem sempre dentro das nossas possibilidades. Então, é uma reflexão muito importante nessa nossa caminhada. Eu rogo a Jesus, então, que nos fortaleça nessa caminhada de grandes desafios, pois sempre é dia de renovarmos. Então, sempre vamos estar amparados pela espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, Jesus, nosso mestre, nosso Pai misericordioso também. Então, que a gente nunca desista. Sigamos em frente, confiantes e esperançosos. Quero agradecer também a tanto amor dispensado pela espiritualidade que nos deu essa sustentação sobre a tutela de Jesus. E nesse momento, eu fico pensando assim, a importância de nós conversarmos com o Mestre, rogarmos que ele cuide de cada coração de nosso irmão, onde quer que esteja, que nós também nem imaginamos as situações que estão passando, dores. Senhor, nós estamos muito necessitados da tua luz, Mestre. Então eu desejo a todos que todos sejam envolvidos na energia de Jesus, nesse amor, na esperança e nessa fé. Então, muita paz a todos, muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Tenhamos assim um dia de muita produtividade e muita alegria. E agora eu convido a Beth e a Marilisa para fazer as considerações e peço gentilmente depois que a Beth faça a prece final. A palavra está com vocês. Bom, Está eu bem. agradeço imensamente a oportunidade, né, de estarmos juntas, de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, hoje, né, eu estou muito feliz e só tenho a agradecer mesmo, essa oportunidade. Eu agradeço a você, Antônia, a Beth, pela companhia, a Sara, que nos deu o suporte, e a toda a espiritualidade que nos acompanhou, a Jesus e a Deus, e a todos aqueles, né, que nos assistiram e nos assistirão futuramente. O meu muito, muito obrigada. Bem, mais uma tarefa concluída. Então, o primeiro nosso obrigado ao convite feito pela Antônia, né? E também agora agradecer o convívio, né, da nossa equipe, e que agora a gente inclui também a Marilisa e a Sara, que nos auxiliou no dia de hoje, que nós possamos continuar estudando, né, esclarecendo cada vez mais a nós mesmos para ampliar a nossa forma de
viver sob a orientação dos espíritos superiores e observar a importância da fé raciocinada. Que às vezes a gente pensa numa fé como uma crença, mas a fé raciocinada envolve também o conhecimento, a lógica, o raciocínio, o bom senso, e tudo isso está dentro, né, dessa caminhada de escolhas, né, entre o bem e o mal, e também a responsabilidade, né, que é a liberdade de colocar em prática esses conhecimentos. Então, nosso muito obrigado a todos. Com isso, então, partindo para o encerramento, queremos fazer então a prece final e convidamos a todos para recobrar, né, a serenidade dos sentimentos e também dos pensamentos, agradecendo então a Deus, Pai de todos nós, Senhor da nossa vida, e a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade de refletir sobre essas duas estradas que estudamos, mas que também ficamos imaginando, que a que leva ao bem e a que leva ao mal, esclarecendo a importância de trabalharmos a nossa moralidade para seguir o caminho do bem, deixando claro que o mal não existe na ordem natural das coisas, na jornada escolhida por cada um de nós. Que Jesus possa visitar o coração de todos que estão agora, nesse momento, refletindo conosco sobre o tema e também sobre todos aqueles que tiverem, né, o contato com esse tema, porque também irão refletir, mesmo que seja mais tarde, estimulando a esperança, o bom ânimo, a coragem para sempre seguir adiante e não se deter diante das ilusões passageiras, dos equívocos e dos desafios. Que possamos perceber o momento de agir sem desculpas. Esta é a nossa verdadeira alegria, Senhor, poder contar com esse esclarecimento e o consolo de seus ensinos. Ampara-nos para que possamos, Senhor, quem sabe no dia de hoje ainda colocar um novo ensinamento em prática na direção daqueles que nos cercam. Obrigada, Senhor, por tudo que somos. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Até o Até o próximo, nosso próximo encontro, hein, meninas? Até o nosso até o próximo encontro. próximo encontro.